ao nosso estudo esta noite. E esta noite vamos fazer uma coisa um bocado diferente. Eu tenho aqui uma estratégia que é o seguinte. Nós esta noite vamos ler o capítulo 1 da Carta aos Colossenses e vamos ler os primeiros 7 versículos, que é no versículo 7 do capítulo 2 que nós nos encontramos. Vamos ler todos com muita atenção, porque depois de nós ouvirmos o nosso irmão Alberto dar os pensamentos que for dar, eu vou pedir a alguns de vocês, um a um, que venha aqui à frente. Agora é que vai ser. Eu vou pedir a alguns de vocês, um a um, que venham aqui à frente para dizerem da carta que do que nós temos lido da carta e estudado, o que é que vos impressiona mais, ou vos chama mais a atenção. O que é que vocês, de tudo isto que está aqui, e nós já começamos a ler a carta desde o capítulo 1 e já vamos no capítulo 2 e versículo 7, daquilo que nós lemos até aqui, o que é que para nós nos toca mais, ou nos chamou mais a atenção. Enfim, percebem a ideia? Não vem aqui fazer nenhum discurso, mas vem aqui dizer de todos estes versículos que nós temos aqui. Nós vamos ler agora com muita atenção, que é para de facto daquilo que vamos reler, podermos reavivar. E eu gostava de ouvir, porque assim, nós temos estado a estudar a Palavra de Deus, estamos a estudar a Carta aos Colossenses, e eu também quero perceber de alguns de vocês, quero-vos medir a tensão arterial, ou seja, quero tentar perceber como é que vocês estão a acompanhar este estudo e se de facto, o que é que de facto é relevante ou tem sido relevante para vocês. Portanto, eu vou ler o capítulo 1 da Carta aos Colossenses e o capítulo 2 até ao versículo 7. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Que já chegou a vós como também está em todo o mundo e já vai fortificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos, e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus.
o mistério que esteve oculto em todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Porque quero que saibais, com um grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Como disse, depois de ouvirmos o nosso irmão Alberto, eu vou chamar aqui alguns de vós para que digam daquilo que nós lemos e estudamos até agora, o que é que vocês destacariam. Ou porque vos impressionou mais, ou porque vos chamou mais a atenção, enfim, por qualquer razão que seja, e eu iria pedir só que destacassem uma coisa, de tudo isto que nós lemos, uma coisa que vocês, que vos chamou a atenção, ou que vos impressionou de alguma maneira. Não estejam preocupados se porventura chegarem 2 ou 3 ou 4 e falarem todos sobre a mesma coisa. Se calhar é porque essa coisa é mesmo importante, de maneira que não dê problema nenhum. Então, tendo dito isto, vamos passar ao nosso irmão Alberto, para quem nós enviamos um grande abraço, e também para todos aqueles que nos ouvem e que estão em várias partes, como em Angola, tanto em Luanda. Eloy, um abraço para ti, Eloy, e para a Graciela, e também para o Lubango, para o Ignaldo, e para o Cristóvão, e para o Fábio, e também para os demais jovens lá. Vamos então ouvir a Palavra de Deus, e irmão Alberto, é sempre um privilégio poder ter a oportunidade de aprendermos as Escrituras com os dons que Deus lhe deu. Vamos, pois, ouvir e que o Senhor seja glorificado. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico e por cada irmão que se interessa em adorar ao Senhor através das Escrituras. Agradeço também a paciência dos irmãos em ouvir o meu sotaque. Colossenses no capítulo 2, agora caminhando para o verso 7. No verso 6, lemos que assim também andai nele, arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nele abundando em ação de graça. Aqui do verso 7, Paulo, ele alista, ou ele destaca, alguns aspectos de como andar com qualidade em Cristo Jesus. Se andar denota esta ação, este progresso, e principalmente um hábito, como já falamos no último estudo, essa ação, esse progresso, ele só vai ter sucesso se nós observarmos, então, estes 4 aspectos, que são radicados ou enraizados em Cristo, edificados em Cristo, confirmados ou estabelecidos na fé em Cristo e tendo gratidão no coração. Vamos destacar a palavra enraizado. Os colossenses, esta igreja desta cidade de Colossos, eles corriam um certo risco por causa da sua nova fé. Paulo, o apóstolo, sabia dos perigos e das ameaças que aquela igreja sofria, assim como nós hoje em dia também sofremos ameaças, perigos. E aqui Paulo adverte e chama a atenção. Estes novos irmãos em Colossos corriam o risco de talvez voltar atrás para a sua antiga religião,
Um outro perigo, talvez que podemos destacar, por serem talvez novatos na fé, recebendo pressão social, pois era um movimento diferente daquele paganismo que circundava aquela sociedade. A cultura também exerce uma certa pressão, e Paulo sabia muito bem, e chama atenção para que eles possam andar em Cristo Jesus. A fé dos colossenses corria esse perigo, e aqui Paulo então os chama para serem enraizados ou radicados em Cristo. Mas o que vem a ser esta palavra enraizados do verso 7 de Colossenses capítulo 2? Literalmente, podemos traduzir desta forma: tendo sido arraigados, agarrados. Pois este verbo, ele indica uma ação passada, mas que tem as suas consequências ainda no presente, e a sua ação continua a permanecer. E é isso que o apóstolo Paulo está destacando. Deus os arraigou em Cristo Jesus, e agora, portanto, como uma planta, uma árvore, eles estão arraigados, eles estão firmados em um solo. E aí eles não poderiam se mover. Ao dizer enraizados em Cristo, nós temos que entender que esta figura da árvore que Paulo evoca agora para os cristãos traz uma força, pois a raiz, quando ela está submersa no solo, ela extrai toda a sua vitalidade para a vida da planta, da árvore. Nós não vamos ver a raiz. E quanto mais fundo a raiz for, mais forte ela será. Agora, o que chama a atenção é que esta vitalidade da raiz, ou mesmo a qualidade do fruto da árvore, não depende apenas da raiz e da sua espécie em si, mas principalmente do valor nutritivo, da vitalidade do solo. O solo onde esta planta está arraigada é que daria toda nutriente e principalmente toda a qualidade de vida. Ao dizer nele enraizados, o apóstolo mostra aos colossenses que sem Cristo nada seriam, nada é possível. Sem Cristo não podemos fazer e ser nada, qualquer coisa. Precisamos urgentemente do Senhor Jesus em nossas vidas. Por isso o apelo do apóstolo Paulo de estarmos arraigados, enraizados em Cristo Jesus. E aqui uma advertência. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, 2 Coríntios 11, no verso 4, podemos ler assim: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. O que Paulo está dizendo aqui é que muitas vezes nós podemos ser uma erva sem raiz, e aí podemos ser levados a qualquer vento de doutrina, conforme Efésios 4, verso 14. E tem muito Jesus por aí sendo pregado, muitos outros evangelhos sendo apresentados. E muitas vezes somos tentados a ir a qualquer vento de doutrina, a seguir um outro Jesus talvez mais fácil, mais simples, um pouco mais conveniente para a nossa vida, muito longe daquele Jesus apresentado pelo apóstolo Paulo em suas cartas à igreja. E aí está o grande segredo de termos uma vida de vitória, uma vida de vigor, de saúde espiritual, quando estamos arraigados no Jesus bíblico, o Jesus apresentado pelo apóstolo Paulo. Uma árvore, ela pode ser também transplantada. E aqui está, então, este exemplo de 2 Coríntios 11, 4. Mas o apóstolo aqui lhe usa uma palavra que mostra que não tem como ser arrancado deste solo, uma vez plantado em Cristo Jesus. Não tem mais como sair, como perder. Quero terminar essa meditação lendo o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, da qual dá o seu fruto no seu tempo, suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. Que o Senhor nos dê esta vitalidade em Cristo Jesus. Amém. Entretanto, eu iria começar por pedir a alguns para virem aqui dar o seu contributo. E vou começar, e não vale alguns, estão-se aí a esconder, isso não vale. Ia começar por pedir ao Márcio para vir aqui. Márcio. O Jonas estava aí, não está? Tá. Vamos então, isto parece... É importante também, isto também traz um enriquecimento ao estudo bíblico. Estes irmãos a participarem e já agora vamos ouvir o que é que te impressiona mais aqui nesta passagem, Márcio, se é que podes destacar alguma coisa e porquê? Bem, algo que eu gostava de destacar em Colossenses, do que a gente tem vindo a estudar agora, é das passagens mais recentes que nós temos vindo a estudar, que é do capítulo 2 e versículo 4, em que diz: "E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas." E o porquê disto? Porque já a partir daqui desta carta, em tempos que Paulo ainda era vivo e que lhe tinha sido revelada a doutrina através da vinda do Senhor Jesus Cristo, já havia lutas acerca dos falsos profetas, e que podemos ver que ainda hoje existe essa luta tão grande e que muitas das pessoas defendem que era diferente os tempos, as lutas eram outras, mas no entanto continuamos e como o irmão Alberto ainda agora disse neste pensamento que ele revelou, ainda hoje temos essa grande luta com os falsos profetas. Então acho que é também que eu quero reforçar isso quando o Paulo diz em que diz no capítulo 1, versículo 10, podemos ler a partir do 9, em que diz: "Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual." Versículo 10, que diz: "Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus." Que é bastante importante nós estarmos firmados e conhecermos e, acima de tudo, entendermos o que é que a palavra de Deus nos quer dizer, porque muitas das vezes seguimos porque aquilo que nos faz sentir bem e não propriamente aquilo que é a vontade de Deus, porque nem tudo o que sentimos é de Deus. Graças a Deus, obrigado, Márcio. E como ele disse bem, o apóstolo ainda estava vivo, já havia estes problemas e as pessoas às vezes ficam surpreendidas com o que se passa por aí, e isto já vem de longe. E eu agora vou pedir ao Jonas. Jonas, vens aqui, se faz favor. O nosso Jonas. O nosso Jonas, na sexta-feira, se Deus quiser, vai falar aos jovens. Não é, Jonas? Estás incumbido? Já tens a coisa preparada para sexta-feira? Já. Opa! Muito bem, graças a Deus. Estás à vontade, não é? Então, eu queria dizer que em Colossenses 2:6, que diz: "Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele." Eu queria dizer que devemos andar sempre no Senhor. Boa. Está bom, Jonas. Mais alguma coisa que querias dizer sobre isso? Não, é só. E porquê que a gente deve andar sempre no Senhor? Porque Ele é bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Jonas, muito obrigado. E eu vou pedir ao Lucas para vir aqui à frente. Lucas. Que o nosso Lucas também vai dar
seu parecer. No outro dia aqui o nosso Lucas também falou aos jovens e eu fui muito abençoado com os pensamentos que ele deu. Aliás, tive a ocasião de dizer isso. Mas agora o que queremos é saber o que é que, daquilo que lemos, o que é que tens a dizer. Bem, boa noite, né? Antes de mais, e queria salientar aqui o versículo 24 do capítulo 1, que diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Aqui vemos que Paulo, apesar de não estar perto deles ou junto deles, na carne, como podemos ler no capítulo 2, no versículo 5, porque ainda que estejais ausente, Ainda que esteja. ainda que esteja, Ainda que ele esteja. Sim, ainda que ele esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza na fé em Cristo. E podemos ver que, apesar de ele não estar perto pelo corpo, está junto pelo Espírito, por causa de Jesus, o ato que ele cometeu na cruz. Isto é que nos une uns aos outros e não estar perto. Podemos estar aqui e estar ligados com Angola ou com o Brasil, porque nos une não é o corpo, mas sim Jesus Cristo. Graças a Deus, obrigado, um bom pensamento, sem dúvida. E um grande abraço lá para eles todos, não é? Lucas, o que é que tens a dizer? Tens já uma coisa a dizer àqueles que tu conheces que estão lá em Angola, lá no Lubango? É pá, muita força. E que continuem a batalhar. Isso é importante. Graças a Deus. Quando é que lá vamos? É pá, vamos. Obrigado. Lucas, muito obrigado. Ok, e nós agora vamos ouvir o irmão Carlos Simões, para vir aqui à frente, se favor, para ver destes versículos o que é que o irmão Carlos Simões destacaria. Portanto, eu vou falar, num modo global, aquilo que eu acho, e que eu acho há muito tempo, uma coisa fabulosamente boa, é comer com o meu Senhor, em que toda a plenitude da divindade habitava nele, nada lhe faltava. E ele mesmo assim morreu na cruz do Calvário por mim. E o meu Deus agora, quando me vê inculpável, me vê santo. Não porque eu não tenha falhas, mas porque o meu Senhor, Ele apaga todo e qualquer pecado. Para o meu Senhor não há grandes nem pequenos pecados. Para o Senhor há pecado, mas o poder dele que Ele tem para nos redimir é um poder sem limites. E diz também na palavra do Senhor que Ele nos justifica. Não há nada que nem ninguém que nos possa acusar, porque Ele nos justifica. Nós na nossa vida priorizamos determinadas coisas, estabelecemos prioridades. Eu, quando vejo a grandeza do meu Senhor e aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por mim, uma pergunta que eu faço montes de vezes é: Senhor, na minha lista de prioridades, onde é que eu tenho colocado este tempo todo? O que é que Tu tens sido para mim? Será que eu me tenho acomodado àquele banco ali? E que Tu tens passado na minha vida, Senhor, ao longo dos anos, sempre da mesma forma? E será que eu tenho posto sempre como meu Senhor e Salvador e me tenho acomodado à minha situação de salvo? Nós tantas e tantas vezes nos acomodamos a esta situação. Somos salvos pelo Senhor e não precisamos de fazer mais nada. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Uma boa árvore dá bons frutos. Nós somos salvos pelo Senhor, não podemos dar maus frutos. Não nos podemos acomodar aqui assim, sentarmos aqui na cadeira, sermos meros ouvintes. Senhor, eu estou salvo, não preciso fazer coisa alguma. Há tantos perdidos.
junto de nós, dos nossos trabalhos, dos nossos vizinhos. Inclusive, uma pergunta que eu faço: como é que nós nos temos comportado com os nossos irmãos aqui na igreja? Qual é que tem sido a nossa postura? Na Bíblia fala numa série de vezes, quando se refere a determinados servos, e fala neles como irmãos amados. O que é que nós temos sido aqui? Começamos relativamente ao nosso Pai. Será que nós temos sido filhos amados? Ele, quando nos vê puros, nos vê limpos, tudo bem. Mas será que nós temos sido realmente bons filhos? Será que nós realmente temos sido bons irmãos na fé uns para os outros? Será que nós somos seletivos na forma como olhamos uns para os outros? Se um fala bem, se o outro se veste bem? Será que nós amamos todos da mesma forma? Que o Senhor nos ajude a sermos os filhos que Ele quer. Nós tantas e tantas vezes temos um ego tão grande. O nosso ego fala de uma forma, eu falo por mim. Quando dou por mim, o meu ego sobrepõe-se àquilo que eu quero ser, como crente, como filho de Deus. O Senhor fez tanto por mim. O Senhor fez tanto por cada um de nós. Qual é que tem sido a nossa postura? Agora estou salvo, não preciso fazer mais nada. O Senhor não quer isso de mim. O Senhor quer que eu trabalhe para Ele. A seara é tão grande, os ceifeiros são tão poucos. Há tanta coisa para fazer. Que o Senhor nos ajude para que nós não nos acomodemos a realmente este mistério da salvação, este mistério que teve oculto tantas e tantas vezes e que agora nos bafejou a nós. Que graça real sem fim. Uma graça tão grande. Uma graça que nós não temos consciência, nem raciocínio, nem inteligência para abranger na sua plenitude o que é que isto significa, a graça de Deus. Nós não conseguimos. Por muito que nós nos esforçássemos, jamais conseguiríamos alcançar o que significa a graça de Deus na sua plenitude. Nem conseguiríamos, por certo, tocar, mesmo que superficialmente. Que nós possamos realmente nos interrogarmos o que é que a pessoa do Senhor Jesus Cristo tem sido para nós. Priorizamos tanta coisa. Um carro novo, uma casa nova, uma série de melhorias na nossa vida, se o Senhor nos tem dado isso, graças a Deus por isso. Se não nos tem dado, graças ao Senhor da mesma forma. Temos que lhe agradecer da mesma forma. Os servos do Senhor antigamente não tinham o maná, tinham que apanhar todos os dias. O maná do meu Senhor é muito melhor que as codornizes do Egito e que aquilo que o Egito tem para me dar. Antes quero o maná do meu Senhor, que nós possamos pensar naquilo que o Senhor tem sido para nós. Amém. Muito bem. Agora já é fugir com isto. Não pode. Ok. E agora vamos ouvir o que é que o Miguel tem ali para dizer aqui, gente. Talvez haja alguma coisa que ele gostasse de destacar e nós vamos ouvir. Eu tenho uma memória do que é que falámos antes, mas pegando aqui nos versículos que eu tinha aqui sublinhado ainda antes de estarmos a ler, que é no capítulo 1 e versículos 21 a 22, se quiserem ler ou acompanhar, diz assim: a vós também que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Eu quando leio isto, a única coisa, o que me ocorre é gratidão e humildade, porque independentemente daquilo que nós somos, independentemente de sermos mais ou melhores ou piores, vá lá se existe esse conceito, todos nós devemos sempre ser humildes e gratos, porque aqui fala Jesus Cristo, o Senhor, morreu por nós, fez o trabalho por nós, e aqui nestes três termos, santos, irrepreensíveis e culpáveis, passamos a ser isto quando antes éramos pecadores, repreensíveis e culpáveis, fazíamos muita coisa errada, e humildade e gratidão sempre por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Houve uma altura, uma vez, que uma ilustração que eu nunca me esqueci, quando se fala que em Jesus Cristo somos mais do que vencedores, alguém deu esta ilustração, que houve um combate de boxe
e o vencedor ganhou um cheque chorudo. Portanto, ele combateu, ele lutou, ele foi vencedor, mas ele pegou no cheque e foi entregar à mulher. E é isso que o Senhor faz por nós. Ele lutou por nós, ele é o vencedor, mas ele deu-nos a nós que somos pecadores repreensíveis e culpáveis. Sempre humildade naquilo que o Senhor fez por nós, que nunca nos esqueçamos disto, independentemente daquilo que somos e daquilo que fazemos. Gostava só, se me permitem, muito rapidamente fazer uma ponta àquilo que o Márcio disse. O Márcio falou no versículo 4, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Nós somos muito persuadidos e o Márcio falou sobre isto, e às vezes ouve-se um bocadinho a questão de adaptarmos aos tempos modernos. Eu acho que o Márcio falou nisso, os tempos modernos. Hoje em dia ouvimos muito falar sobre isso, e às vezes quando a palavra de Deus choca com algumas das nossas crenças e nós apresentamos a palavra de Deus, alguém diz, pois, mas isso temos que adaptar, mas a palavra de Deus foi sempre e será sempre, vem do passado até ao futuro, e é sempre válida independentemente da altura do ano, e nunca temos que nos adaptar, temos sempre que não adaptar aos tempos modernos, mas adaptar à palavra de Deus sempre. Graças a Deus. É mesmo, graças a Deus. O que nós temos andado a perder ao não ouvir a participação destes irmãos. Eu vou pedir ao nosso irmão José Balroado para vir aqui à frente, se faz favor. Ele também certamente que há de ter alguma coisa para destacar, e a razão disso também. Ora, eu cumprimento os irmãos e irmãs, todos aqueles que me acompanham na internet, na graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo aquilo que aqui ouvimos, essa súmula, e aquilo que para mim continua a ser apaixonante relativamente à palavra do Senhor, e agora para o tempo presente em que nós estamos aqui a viver esta experiência de sermos homens e mulheres na carne, e gostaria de destacar aqui em Colossenses, no versículo 2, versículos 1, 2 e 3, que diz o seguinte: porque quer que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Para mim, eu aqui entendo o que o apóstolo Paulo diz no versículo 1, porque é que sabais quão grande combate tenho por vós e porque estão em Laodiceia. Era este um combate que ele tinha para a igreja, e este continua a ser o combate que a igreja atual tem que ter. Este, de facto, é o combate pelo conhecimento do mistério de Deus Cristo. Já desde os tempos antigos, a palavra de Deus estava revelada e estava profetizada, e nós sabemos que o homem, mesmo tendo conhecimento da palavra, rejeitaram a vinda do Messias. Então imagine agora o combate que a igreja tem que ter, porque agora estamos a lidar com um mistério que desde os tempos eternos não estava revelado, a não ser no coração de Deus. E para isso eu gostaria de aqui trazer um artigo, que por acaso tinha aqui guardado na Bíblia, e acredite ou não, eu creio que foi Deus que agora me trouxe aqui e proporcionou aqui ler, porque já estava aqui perdido, e que este artigo é de um irmão que já faleceu e está na glória, que é o Arno C. Gaeblein, que acho que era um grande estudioso da palavra do Senhor, e este pequeno artigo, este pequeno pensamento é o mistério por Arno C. Gaeblein. E então ele pega precisamente neste capítulo aqui de Colossenses 2.2 para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, que é o tal combate que Paulo fala, que é o combate que a igreja agora tem que ter. O mistério de Deus é Cristo, mas não é Cristo na encarnação, na sua vinda na terra, na sua morte na cruz e na sua ressurreição. Não é o Cristo à direita de Deus ou na sua vinda para reger as nações na terra e estabelecer o seu reino de glória. Todas estas coisas são tema da revelação divina no Velho Testamento. Não são um mistério. E mesmo assim, os homens tendo conhecimento de tanto escrito e tendo revelado na palavra no Velho Testamento, se assim podemos dizer, os homens rejeitaram a vinda do Messias. O mistério, como diz aqui o irmão Gaeblein, é Cristo, como está revelado na palavra, a cabeça do corpo. E os crentes em união com a gloriosa cabeça, unidos a Ele pelo seu Espírito, possuindo a sua vida, tal como disse o Lucas e bem, sendo um com Ele, destinados a participar da sua glória. Este é o mistério de Deus, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E que tesouros, como lemos no versículo 3. Quão pouco o seu povo conhece tudo o que este mistério de Deus contém. É este o pensamento do irmão Arno Gaeblein, e como diz aqui o nosso
irmão apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é este combate, é o nosso combate hoje, e que iniciou-se ali, já nos primórdios da Igreja, quer seja pela Igreja em Colossos, quer seja pela Igreja em Laodiceia, e é também aqui a missão e o combate da Igreja em Quinta do Conde. Que o Senhor nos ajude e continue a abençoar e a guiar segundo a sua vontade e para a sua glória. É isto então. Amém. Graças a Deus. Muito importante isto que nós ouvimos, de facto. E é motivo para nós refletirmos, porque de facto, se a palavra de Deus revelada teve a reação que teve da parte daqueles que cá estavam, imaginem a parte da palavra de Deus que não está revelada. E o esforço que o apóstolo teve que ter, e o esforço que nós temos que ter, para que muitos compreendam a verdade do mistério que isso significa, e significa tanto. E agora vou passar a palavra ao Dário, e o Dário também vem cá, diretamente de Angola, acabado de chegar, está fresquinho, de Angola, do Lubango, ainda no outro fim de semana esteve no Lubango, e ele chegou no sábado, e vou-lhe passar a palavra para ele dizer aquilo que o Senhor puser no seu coração. Vamos ver. Muito bem. Pronto, para já boa noite. É uma iniciativa boa perceber que estou a pensar como é que eu havia de começar o que eu queria dizer. Vocês não sei se sabem, mas é difícil. Fala mais alto. Deixa-me colocar aqui um bocadinho mais perto. Ok. Pronto. Está a ver? Não, é melhor na camisa. E eu também não. Pronto. A gente depois corta aí essa parte que tivemos aqui. Faz mal. Não sei se têm noção, este ano para mim foi um ano que passou muito rápido. Passou muito rápido e não sei se têm noção, estive mais em Angola do que estive propriamente em Portugal. Estive para aí o primeiro mês de janeiro, mas depois desde fevereiro até a semana passada, as vezes que estava em Portugal era cerca de 10 dias. E o tempo que estive lá deu para aprender muita coisa de Colossenses. Posso dizer-vos que dou graças a Deus por ter conhecido uns quantos Epafroditos, ou Epáfras. Epáfras que têm ensinado e que têm lutado com orações, não só pelo trabalho lá e pelas dificuldades que há lá e pela vontade de crescer e levar a palavra de Deus e pregar Jesus Cristo conforme a revelação do mistério, mas também conhecer Paulos que combatem e têm grandes combates pelos crentes lá e pelos crentes aqui, não só em termos de ensino, mas também de orações, de Timóteos, querem aprender, que insistem em ler, em exortar e ensinar, assim como Titos. E pelo menos este tempo, o que eu senti é que, não sei, se calhar alguns acham que eu ia lá ser missionário, mas eu acho que foi o contrário. Eu acho que os missionários são eles e eu fui lá para aprender com eles. E eu gostei desta iniciativa porque é assim, as pessoas hoje acham que que é preciso ser um licenciado para estudar as Escrituras, que é preciso aprender hebraico ou grego para estudar as Escrituras e que para isso temos de ir para um seminário. A Palavra de Deus não nos ensina isso. E eu gostei especialmente desta iniciativa porque é bom perceber que nós podemos aprender uns com os outros e todos os que passaram até aqui, eu percebo, bem, se ele estudar a Palavra e se cada um de vocês se afincar no estudo da Palavra de Deus, todos podem sair daqui edificados e todos nós temos, lá está, não precisamos de ir para seminários quando temos uns aos outros e basta cada um, não é só o Carlos e o Nando, ou o Zé, ou o irmão Alberto que dão aqui várias mensagens, não, se aplicarmos todos ao estudo da Palavra,
temos todos a aprender uns com os outros e a igreja vai crescer mais assim. Vai crescer mais porque há muito mais variedade. E vemos que o Senhor ensina cada um de nós de maneiras particulares. Não ensina da mesma maneira. Eu não aprendi da palavra de Deus e com outros irmãos da mesma maneira como cada um de vocês. E o facto de aprender convosco, não só aqui, mas também na vivência com cada um de vós, isso para mim tem-me ensinado. E eu, especialmente esta experiência que passei lá, ensinou-me muito mais do que se calhar eu ensinei a eles. E eu saí de lá muito mais edificado do que se calhar eles ficaram muito mais edificados do que eu estando lá. Foi muito mais ao contrário. Eu é que aprendi mais deles e eles não aprenderam assim tanto de mim. Se calhar de um assunto de vários assuntos que falei lá, até mesmo com o Eloy, quando nos juntávamos todos, e os assuntos que se calhar falávamos, eles não aprenderiam, se calhar não aprendiam assim tanto como eu aprendi com eles. E é bom perceber isto. E perceber que lá pude encontrar também Paulos e, de alguma forma, Epáfras, neste sentido de lutarem grandes combates por cada um, pelas orações, e perceber que é bom perceber também que as orações que são ditas aqui também faz-se sentir lá. E é bom ver as coisas acontecerem e percebermos que Deus, de facto, fez as coisas moverem-se, porque também houve irmãos que tiveram a orar por nós enquanto estávamos lá. E sinceramente eu aprendi com todos eles. E neste momento só posso agradecer a Deus por ter dado principalmente o Eloy e a Graciela, com quem passei muito tempo, e ensinaram-me coisas fantásticas. E o que eu tenho a dever a eles não era com dinheiro, que nem com dinheiro eu conseguia pagar, ou com todas as riquezas deste mundo conseguia pagar a boa vontade e o amor deles para com o irmão. E eles, em termos de... não são familiares, são só irmãos em Cristo. E o facto de serem só irmãos em Cristo, e a necessidade que eles tiveram de mostrar e o amor com que eles tiveram para comigo, de suprir as necessidades e ajudarmos uns aos outros, isso para mim bastou. E eu sinceramente nunca vou conseguir compensá-los, assim como a cada um de vós, o facto de agirem pelo amor com que agiram. Não só eles, o Cristóvão também. Se eu vos contar coisas que o Cristóvão fez comigo e neste caso para mim algumas coisas que ele fez, assim como o Eloy, deixava-vos de boca aberta. Se percebessem a condição dele e o que ele fez, estendo na fraqueza dele, assim como o Eloy. E de facto eu aprendi muito com eles. Aqui da carta de Colossenses, uma das coisas que eu também aprendi muito é perceber que, desde o capítulo 1 até o que temos estado a ler, sensivelmente no versículo 7 do capítulo 2, perceber que o tema é Cristo, 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 Cristo. A última vez que tirei algumas notas acerca só de características de Cristo, tirei cerca de 13 características do Senhor Jesus Cristo só no capítulo 1, a falar acerca dele. E isto mostra-nos que, se queremos e se cada um quer aprender acerca do Senhor Jesus Cristo, simplesmente basta ler o capítulo 1 de Colossenses e tem muita coisa a aprender acerca dele. Acerca da sua pessoa, acerca do que ele fez, do que ele é para nós. Se querem aprender muita coisa acerca dele, às vezes basta só ler o capítulo 1 e perceber o que Cristo é. E esta compreensão, quando nós percebemos quem realmente o Senhor Jesus Cristo é, a nossa ação perante isto, pelo menos a minha ação, é adorá-lo e glorificá-lo cada vez mais. Quando eu percebo realmente quem ele é. E nós vamos percebendo isto conforme a comunhão que vamos tendo com ele. E esta comunhão é diária, tem de ser dia após dia. E dia após dia, apesar das dificuldades, apesar de cada um de nós, e cada um de nós tem o seu trabalho secular, tem de sustentar a sua casa, mas se nós mantermos firmes no Senhor, apesar destas dificuldades, vamos ver o Senhor a transformar a nossa vida e principalmente a transformar-nos a nós. E é bom perceber isto acerca dele e aplicar isto na minha vida. Quanto mais eu conheço acerca dele e mais me fascino acerca dele, mais perto eu quero andar nele. E é bom perceber nesta epístola aos Colossenses que Cristo é o tema da carta, assim como é o tema de toda a Bíblia. E neste capítulo especialmente, perceber que há 13 versículos, eu até diria todos,
mas especialmente 13 versículos a falar acerca dele e da sua pessoa. E nós, perante isto, se calhar a única coisa que precisamos fazer é andar com ele e glorificá-lo e servi-lo. Pronto. E essencialmente é isto. Obrigado. Graças a Deus. E quem está sem palavras sou eu. Ouvirmos isto, acho que aprendi mais nestas poucas palavras do Dário do que em todo o estudo da Carta aos Colossenses. Mas o Senhor é assim que faz as coisas. O Senhor é assim que faz as coisas. E eu dou graças a Deus porque não há nada como nós vemos o estudo que fazemos da Palavra de Deus fazer-se, tornar-se carne, sangue e ossos na nossa experiência. E quando assim é maravilhoso. E é este o nosso desejo, é que a Palavra de Deus seja prática e se traduza na nossa ação prática e dessa forma, então sim, o propósito para o qual Deus enviou a sua Palavra, ou um dos propósitos para os quais Ele enviou a sua Palavra, tem êxito, que é transformar as nossas vidas e afetar-nos, e como nós ouvimos, e que eu não vou naturalmente repetir aquilo que ouvimos agora. Muito bem, vamos ficar por aqui hoje, pela graça de Deus. Hoje foi um estudo diferente, com a participação de vários irmãos. Certamente que muitos mais poderiam contribuir para o estudo, mas nós vamos ficar por aqui e vamos terminar com oração. E eu vou pedir ao Lucas para vir aqui à frente orar, se faz favor. Com oração. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor. Obrigado também por estarmos, cada um daqui, estar bem, Senhor. E que possas cuidar de cada problema de cada um. Amém. E mais uma vez te agradecemos, Senhor, porque estás sempre connosco. Te pedimos pelos que não estão presentes, Senhor. Certamente tu sabes a razão, mas que possas cuidar deles. Senhor, te peço que possas nos guiar até casa bem. Que cuides também do irmão Alberto no Brasil, Senhor. Que o dês forças, Senhor, para continuar e nunca desistir, Senhor. Assim como Angola, Senhor, Luanda e no banco, Senhor, no Quimpo, Senhor, e Amém. Que dês forças ao Cristóvão e aqueles jovens de lá, Senhor. Que possas também cuidar do Lucas, da Isabel, Senhor. Amém. E do David? Do David e... Estava a faltar o nome, Senhor, mas só o Senhor sabe. Que possas cuidar de tudo e continues a guardar no resto da noite. No nome de Jesus Cristo também. Amém. Graças a Deus. O Senhor é bom, não é? Vocês hoje já estavam à espera dos